grande que ocupa espaço? Exatamente. Então, se você pode usar tudo no USB, o que é que aconteceu? Então aí tem a questão de pendrive, né, para tráfego de dados, que a gente vai falar daqui a pouco também, que substituiu os CDs e DVDs. Aí surgiram MP3 Play, MP4 Play, por aí vai. As pessoas começaram a precisar de muitas portas USB. O que é que aconteceu? O computador, primeiro vinha com 2 portas, os primeiros. Depois começou a vir com 4 portas USB. Os computadores recentes já vêm o quê? Com 4 portas USB na parte traseira e 2 ou mais 4 na parte frontal, porque as pessoas estão cada vez mais precisando de porta USB para plugar os mais variados dispositivos, inclusive notebook. Notebook é a mesma coisa. Notebook começou vindo com um USB, 2 USB, tanto que hoje tem gente que só compra um notebook que tenha 4 USB em diante. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eu vou precisar colocar um mouse, um pendrive, conectar um webcam, ligar num dispositivo, eu vou precisar dessas portas para conectar, né? Então, é uma realidade, tá bom? E eu vou falar agora da tecnologia Plug and Play, tá? O que foi? Não estou vendo. É o quê? Não peguei informação, não. Não, você vai ter que botar num papelzinho para mim aí, não estou entendendo não. Olha só, então a tecnologia Plug and Play, eu vou até pegar aqui para vocês verem, olha só. Isso aqui é um pendrive, tá certo? Tem como dar um zoom aqui? Olha só, isso aqui é um pendrive, um modelo, tem vários modelos, tá? Isso aqui é só um... coincidência, eu deixo aqui com minha chave, ou seja, quer dizer que onde eu levar aqui, onde eu for, meu pendrive vai junto. Ele é um modelo aqui muito comum, ele tem até um protetor, é muito comum ter um protetor, tem uns que tem as tampinhas, né? Esse é uma porta USB padrão, USB 2.0, que foi a tecnologia atual. Está chegando o 3.0, porém, tem computadores que ainda só suportam USB 1, então é um pouco mais lento. Só que encaixa igual. Tanto que se eu disser, pessoal, isso aqui é USB 3. Você não tem por que não acreditar. É USB 1. Não dá para ver. Só dá para ver quando você encaixa e vê a velocidade. Então, ele tem uma proteção de metal e tem o tráfego de dados aqui. Então, essa é uma tecnologia que consegue fazer dispositivos pequenos, portáteis. Esse pendrive, inclusive, é grande. Você tem pendrives que é desse tamanho aqui, é só essa parte aqui. Tá? São dispositivos muito pequenos e onde você pode levar para qualquer lugar. Tá certo? Beleza, estão me avisando ali que só tenho 10 minutos. Então, vamos fechar aqui essa nossa primeira parte. Então, vamos falar de Plug and Play, que é um assunto muito legal. Por que o USB deu tanto certo? Porque é pequeno, porque é portátil? Não, por causa desse nome aí, Plug and Play. Qual era o grande problema da computação? Quando eu conectava uma impressora, um teclado, um mouse, eu tinha que reiniciar o computador, eu tinha que desligar e ligar tudo de novo para conseguir usar aquele dispositivo. Você já pensou se você chegasse com o seu pendrive na casa do seu amigo que está lá usando um monte de coisa, já está trabalhando, dizer, copia aí esse arquivo, ele vai dizer, agora não dá porque eu vou ter que reiniciar o computador se eu plugar aqui o seu pendrive. Não é assim, né? Pendrive você pluga, já começa a funcionar. Então, por quê? Porque é a tecnologia chamada Plug and Play, ou seja, conecte e use. Né? Se eu for traduzir assim, plug e play. É plugar, conectar e play, né? E tocar e começar a usar sem precisar reiniciar o computador, sem precisar desligar. Então, aí sim a tecnologia abriu os olhos de muita gente. Opa, que legal, dá para fazer um monte de coisa com isso. Quer dizer então que eu posso conectar no meu computador vários dispositivos e tirar e continuar trabalhando? Então, surgem inúmeras funcionalidades, né? Por exemplo, aí eu botei aqui uma imagem de um pendrive, né? Tem uma imagem de placa de vídeo USB, uma imagem de um teclado. Olha um teclado numérico aqui. Né? Para que eu vou querer um teclado numérico? Notebook de 15 polegadas, né? Ou de 14 polegadas, não vem com teclado numérico. Se você é uma pessoa que trabalha com contabilidade ou na área financeira e gosta muito do teclado numérico, usa muito, você pode comprar um teclado USB para o seu notebook e ter esse recurso aí no seu notebook. O webcam também, USB, a qualquer momento você pode plugar um webcam e começar a utilizar o webcam sem ter que instalar nada. O computador já reconhece, né, com os sistemas operacionais de hoje. Já é muito fácil você utilizar esses recursos. Bom, e aí eu vou começar a falar de processadores, tá? Processador é muito importante porque ele é o cérebro, é o que processa tudo, olha o nome. Ele é o cara que pensa no seu computador, é um dos dispositivos mais caros do seu computador lá, vai ser o seu processador, até porque você deve investir nele, porque é ele que vai dizer se o computador é rápido ou não. Só ele? Não. Só o computador não faz a festa. Tá? Então você vai ter que se preocupar bastante com ele. Quando você vai comprar o computador, você começa pelo processador.
A escolha do computador começa pelo processador. Vamos lá. Quanto é que você pode pagar? Eu posso pagar tanto. Então, com esse valor, você pode começar com um processador de tantos megahertz de capacidade. Então, é conhecido também como CPU. CPU, pessoal, a sigla em inglês para Unidade Central de Processamento. Se eu for botar isso em português, é o CP. E o CPU é justamente o processador. Então, quando o pessoal chega no gabinete e diz, pessoal, aqui é a minha CPU, eles estão dizendo o quê? Que ali no gabinete, ali é o gabinete que guarda o processador. Então, CPU é o processador, tá bom? E aí eu botei em português, Unidade Central de Processamento. Junto à CPU, você vai ter aí, dentro da CPU, a unidade lógica e aritmética, chamada ULA. Você vai ter a unidade de controle e você vai ter os registradores. É o que compõe, é o básico do processador. Coloquei aqui embaixo um chip, um microchip, que é um processador, aqui um microchip. Esse aqui é um processador. E o processador, para quem já tirou um processador e viu, ele tem pinos de ouro. De ouro mesmo? São dispositivos de ouro. Por causa da questão da capacidade de processamento, de velocidade, você consegue com ouro de verdade. Quer dizer que o meu notebook aqui tem ouro dentro? Tem ouro dentro. Claro que isso é uma gramatura menor só para o dispositivo, mas tem ouro nesse equipamento. Por isso que não é tão barato também, né? Então, são os microprocessadores. Por quê? Porque os processadores eram grandes antigamente, a tecnologia foi melhorando e ficou pequeno. Aí chamou de microprocessador e com isso surgiu a microinformática, com isso surgiu o microcomputador, que hoje o microcomputador se tornou tão comum que ninguém chama de micro, chama de computador. Se você vê alguém falando, liga aí o micro, é das antigas, viu? Porque micro a gente nem chama mais, mas é verdade. A tecnologia que a gente usa em casa, do PC, são microcomputadores. Por quê? Porque usam microprocessadores. Hoje a gente tem a moda aí de dual core, quad core, que fala de núcleos, dependendo da fabricante, a Intel, a AMD vai dizer, meu processador tem tantos núcleos, tem 8 núcleos. Isso quer dizer o quê? Que é o que a gente chama de core. Core equivale a um núcleo. Um núcleo quer dizer que é um processador a mais. Quando eu compro um dual core, eu estou comprando uma placa-mãe que tem 2 processadores? Não, é um processador com 2 núcleos. Não é necessariamente o dobro, mas chega perto. É quase que como T2, mas não é duplicado. Tá? Por que isso é bom? Imagine que você tem lá uma pista e que tem uma via que passam os carros. Só que a via é bem larga. O que é que a engenharia do tráfego faz, do trânsito? Divide a via que é larga em 2 e transforma numa pista dupla. Não melhora? Então vai passar carro pelos 2 lados. A ideia de ter um dual core não é necessariamente duplicar, e sim você fazer com que os dados esperem menos para serem atendidos. Então por isso que é bom a tecnologia dual core, quad core, e você ter isso aí. Inclusive você pode, além de ter mais de um núcleo, você pode ter uma placa-mãe com mais de um processador. Pode? Pode. É mais de um encaixe. Porém, é bem mais caro. Inclusive, você não vai comprar um computador com mais de um processador para a sua casa. Pelo menos hoje não. Você vai comprar um que tenha um processador com 4 núcleos, um quad-core. Vai encontrar? Encontra isso na loja, sim, já é bem barato. Tá? Porém, uma placa-mãe com mais de um processador, quem usa são empresas que precisam de processamento. Bom? Eu botei aqui um exemplo. Eu tenho 2 processadores. Já do outro lado, a página anterior que eu mostrei para vocês é a parte de baixo do chip. Aqui é a parte de cima que identifica a fabricante. Tem um processador aqui da Intel, Core 2 Extreme, inventa um nome aí, quad-core. Eu tenho, no caso, um AMD, um Athlon 64 bits, que é aí da AMD, a empresa que faz. Lembre desses nomes da fabricante, Intel e AMD. Bom, e aí, nosso tempo, como é que tá? Tá legal? Dá para fechar pelo menos esse slide? Tem 20? Tem mais 10. Pronto, vamos lá. É bom que a gente fecha aí. Pronto, eu me guia por aqui, beleza. Então vamos lá. Quando eu falei processador, o que é que define se um processador ele é mais rápido que o outro? É o que a gente chama de clock. Clock, pessoal, é a frequência da CPU, é a frequência do processador. Por ser frequência, olha quem é de engenharia aí vai lembrar disso. Ele vai ser medido em gigahertz.
né? Hertz é uma medida de frequência. Então, ele mede a velocidade. Então quanto mais gigahertz, na verdade vem de megahertz, só que hoje a gente já não mede mais em megahertz, a gente já está medindo em gigahertz, daqui a pouco vai chegar em terahertz e aí vai aumentando. Então, quando eu digo que o meu processador tem, por exemplo, 2 gigahertz, né, essa é a velocidade dele. Se você me disser que o seu computador é 3 gigahertz, quer dizer que o seu é mais rápido que o meu. Agora, cuidado, e se eu disser que o meu ele é 1.66 GHz, 1,66 GHz, porém é quad-core. Olha a dúvida. Ele é melhor que o de 3 GHz, que não é quad-core? É só multiplicar por 4? Não, não é só multiplicar por 4. Mas a dica é um cálculo parecido. Provavelmente um quad-core de 1,66 é mais rápido que um processador que só tem um núcleo de 3 GHz. Tá bom? Então, depende muito também da aplicação que você vai usar. Tem aplicação que não usa quad-core. Você pode ter 8 núcleos, a aplicação só usa 1. Então, ele não vai se aproveitar do seu processador. Aí, nesse caso, era melhor ter um processador mais antigo. Como eu falei aqui, está outro chip aqui, outro exemplo de processador. E eu vou partir agora para memória. Vamos lá? Terminei aí a parte de processador, espero que vocês tenham firmado bastante esse conhecimento. Qualquer dúvida, lembrando, usa o Tira Dúvidas, volta, dá uma lida nos slides, tá? Usa a internet, faz busca, isso é importante para vocês. Falando de memória e das memórias principais, a gente tem aí a memória mais rápida de todas, a memória mais cara de todas e a memória que está o tempo todo lá colado com um processador. Ela já vem colada na placa-mãe. Então, é a memória cache ou cachê. Vocês podem ouvir também com esse nome, com acentuação. A memória cache, ela pode ser a cache L1, pode ser L1 e L2, ou a sua placa-mãe ela pode ter até uma memória cache L3. Aí você vai dizer, sim, peraí, então tem computador que só tem L1, tem computador que tem L1 e L2, e tem computador que tem L1, L2, L3? E qual é a diferença? Vamos lá, eu vou aqui para o quadro. Vamos colocar aqui no quadro, pessoal? Onde é melhor aqui? Você? Vamos lá, vou ficar aqui do lado direito. Eu vou ter aqui a CPU. Você já sabe o que é a CPU? É o processador. A CPU, ela está processando dados o tempo todo. Ela processa dados, só que esses dados que ela pega, ela tem que pegar de algum lugar e devolver para algum lugar. Então, ela tem uma memóriazinha aqui bem rápida, colado com ela, né? Eu vou colocar aqui uma setinha. E você vai ter a cache L1. Então, quer dizer que L1 é a memória que está colada com a CPU e que é a memória mais rápida de todas. Então, é a mais cara. Se ele não achar, ele vai processar o que tiver na L1. Se não está na L1 e a sua placa-mãe tiver, não é toda a placa-mãe que vai ter, ele vem na L2, né, e procura na L2. Se a sua placa-mãe só tem L1, ele só vai procurar na L1. Se só tem na L2, ele só vai usar L1, depois L2. Placa-mãe, que aí sua placa-mãe já é um pouco mais cara, já é melhor, ela pode ter até L3. Aí são computadores bem potentes, porque essas memórias são caras e são bastante rápidas, onde a CPU vai procurar em último lugar os dados que ela está processando, ela vai procurar esses dados na L3. Então, são memórias principais que estão soldadas na placa-mãe. Então, o preço da placa-mãe vai refletir também por causa disso, pela CPU que ela suporta e pela capacidade de memória cache. Tanto que você pode ver isso daí, inclusive na propaganda, quando a fabricante vai vender um computador, diz, olha, eu tenho tanto de memória na memória cache. Então, quer dizer o quê? Que é uma memória cara, que vem lá e que vai ajudar bastante, vai ajudar a CPU a processar mais rápido, tá bom? É um dos fatores que vai ajudar você a escolher um computador. Agora que você já sabe, é memória cache, você já sabe do que se trata. Se tiver L3, então é porque é uma placa com bastante velocidade. Eu vou falar ainda mais adiante, mas essa memória cache é uma memória do tipo SRAM. Guardem essa informação aí. Tá bom? Então, é a memória do tipo SRAM. A gente vai falar de SRAM daqui a pouco.
Bom, outra memória principal que é importantíssima, vamos deixar aí. Outra memória principal que é importantíssima é a memória ROM. Memória ROM é uma memória que é uma sigla, né? O que quer dizer ROM? ROM é Read Only Memory. Coloca aí no quadro, pessoal. Ou coloca aí na tela. Read Only Memory. Vamos traduzir do inglês? Ah, sim, já vou te dar até uma dica. Estou traduzindo um monte de coisa. Quem sabe inglês está na frente. Porque em inglês, tudo informática é inglês, né? A gente importa muita tecnologia americana, dos Estados Unidos. Então, muitas dessas tecnologias de informática foram criadas também nos Estados Unidos. Então, o nome original, que inclusive é o nome que a gente acabou utilizando no Brasil, é em inglês. Se você sabe inglês, você sabe o que significa. Então, estudar inglês, estudar informática é estudar inglês. E se você estuda inglês, lhe ajuda a estudar informática. Então, para quem vai estar estudando inglês também como uma disciplina do concurso, pode utilizar isso como uma vantagem. Quem não, pode pensar também em fazer algum curso, porque vai lhe ajudar bastante. ROM, Read Only Memory. Vamos traduzir? Memória somente para leitura. É a ROM. Então, é uma memória principal? É. Ela é necessária para o que a gente chama de boot, que é a inicialização do sistema. A memória ROM, ela já vem colada também na placa-mãe, como a memória cache. Porém, a ROM, ela é importante, tem que ter, tem que funcionar, só que ela não determina a compra de um produto. Você compra uma placa-mãe, a outra, se uma tiver memória cache, L3, L2 e a outra não. Porém, memória ROM é uma coisa que a gente nem pergunta. Você sabe que tem que ter. É a mesma coisa que você comprar um carro e perguntar se tem volante. Você nem pergunta, você sabe que vem volante. Né? Então, é coisa que você nem se preocupa, você sabe que tem ali.